Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Começamos lá no Novo Testamento e agora chegamos ao Novo, né? Então, hoje estamos no capítulo 9 do livro de Mateus. Nós estamos vendo a história, né? Todos os episódios que se passaram com Jesus até a crucificação. Vamos pedir a direção de Deus? E se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? Meu Deus, eu apresento, Senhor, a meditação na Tua Palavra e peço que o Teu Espírito fale conosco, nos iluminando e nos abençoando com a Tua Palavra. Amém. Mateus 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E por que isso? Eu quero que você entenda. Às vezes, há pessoas que elas julgam que o problema que elas têm, né, problema normalmente ligado à saúde, é porque elas pecaram ou elas fizeram algo de errado e elas se sentem condenadas. Mas aqui está uma prova de que Jesus veio perdoar os pecados e também curar. Então, Jesus falou para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Quer dizer, ele libertou ele daquela prisão. Aí, aqueles homens religiosos acharam isso um absurdo. Ele não tinha autoridade para perdoar pecados. Eles não sabiam, na verdade, quem era Jesus. No 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Quer dizer, se cumpriu a promessa, a palavra de Deus. No 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. A história de Mateus deveria ser a história de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e único Salvador. Há uma transformação e você passa verdadeiramente a andar em novidade de vida. Lute por isso. Faça com que a sua vida seja de Jesus. Entregue-se para Ele de corpo, alma e espírito. Faça uma aliança, um casamento com Ele. Mateus estava trabalhando naquela hora na recebedoria, mas largou tudo para trás e seguiu Jesus. Você já fez isso? Você já virou as costas para tudo que te afasta da presença de Deus e se entregou de corpo, alma e espírito para Ele? Jesus está te chamando hoje. No 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Mateus, ele ficou tão feliz com tudo que aconteceu que ele chamou todos os publicanos que ele conhecia para ir à casa dele e conhecer também Jesus. No 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. O comentário diz: Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Os fariseus não compreendiam a atitude do Senhor Jesus em se assentar à mesa com pessoas consideradas por eles amaldiçoadas e indignas do perdão e da misericórdia de Deus. O fato de comer com elas não significa que o Messias concorda com a vida errada que levavam, mas mostrava o seu profundo desejo de salvá-las. Com aquele gesto em relação aos pecadores, o Senhor Jesus deixou clara a sua missão. Ele veio para os excluídos, perdidos e desprezados, a fim de perdoá-los e reconciliá-los com Deus. E essa é a missão que nós temos hoje, de levar todas as pessoas a Jesus
para que elas possam se reconciliar com Deus. Não foi Deus que quebrou a aliança com o povo, mas o povo tem a sua aliança quebrada com Deus por causa do pecado, fruto do pecado. Então, olha que pensamento glorioso, né? Os sãos, né, aqueles que estão bem, não necessitam de médicos, mas sim os doentes, quer dizer, aqueles publicanos, prostitutas, pessoas desprezadas, aquelas que não tinham valor, elas eram os doentes, a quem Jesus veio. Os fariseus, escribas, eles eram tão justos aos seus próprios olhos que eles não precisavam de um doutor, porque eles estavam bem, né? Aparentemente, bem aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, por que ele falou isso? Porque o sacrifício era feito diariamente no templo, apresentando um animal, um cordeiro, para a remissão do pecado. Sem o sangue não há remissão de pecados, como está escrito. Então, o Senhor Jesus é o sacrifício, o único sacrifício capaz de nos dar o verdadeiro arrependimento, a limpeza de todos os pecados. Por isso, nós temos que olhar para a cruz, olhar para Jesus e ver o que o nosso pecado foi capaz de fazer com ele. Então vem o arrependimento, vem o perdão dos pecados, vem a limpeza da nossa alma pelo sangue de Jesus. 14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O comentário diz: o jejum era realizado em momento de luto, calamidade e tristeza. A presença do Senhor Jesus era motivo de prazer e de alegria. Por isso, não havia motivo para que os discípulos jejuassem. Porém, ele deixou claro que após a sua partida o jejum seria necessário. A igreja do nosso Senhor anseia por sua volta, por isso jejua. Essa atitude tem a finalidade de fortalecer e renovar a nossa fé enquanto aguardamos o seu retorno. E essa deve ser a maior esperança de todo cristão, o retorno do Senhor Jesus. E o jejum é uma oração que nós estamos fazendo forte, porque estamos negando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O comentário diz assim: vinho novo em odres velhos. Os odres eram recipientes feitos com a pele de animais, normalmente cabras, para armazenamento e transporte de vinho e de outros líquidos. Naquela época, assim que produzido o vinho, era colocado em um odre novo, para que não se rompesse pela pressão que surgia com o processo de fermentação. O vinho novo representa as boas novas da salvação, trazida pelo Senhor Jesus. As pessoas eram ensinadas a guardar as tradições e os costumes religiosos para alcançar a misericórdia de Deus. Porém, o coração continuava velho e sujo. Somente um novo coração, um novo odre, é capaz de entender a vontade divina e receber a nova vida que ele tem preparado. Por isso que ele falou para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo, para que ele pudesse receber a nova aliança no coração dele. Então a mesma coisa o Senhor Jesus está dando neste exemplo, né? Não adianta, por exemplo, eu trazer velhos hábitos, velhos costumes, velhas tradições para a nova aliança. Eu tenho que me desfazer dela e assumir essa nova. Por isso que Jesus nos dá um novo coração, coração voltado todo para Ele. Então, aqui nós vemos exatamente o que o Senhor Jesus quer fazer com todos aqueles que se entregam para Ele. 18.
Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a tua roupa, ficarei sã. Então, mais uma vez nós estamos vendo o testemunho dessa mulher, né, de 12 anos e de Jairo. Agora nós vemos pela visão de Mateus, quer dizer, Mateus, ele já viu que a filha já havia morrido. Então, aqui tudo isso, né, essas diferenças que muitas pessoas pensam, isso aqui vai então provar que a Bíblia é uma farsa. Não, pelo contrário. Na ciência, essas diferenças que há entre os evangelhos mostra que não foi uma cópia da cópia, foi a realidade. Porque, por exemplo, diante de um fato, eu tenho uma visão sobre aquele fato e eu vou narrar conforme eu vejo. A outra pessoa vai ver a mesma coisa, vai narrar de uma outra forma. Se alguém chegou um tempo depois, ela vai narrar também de uma outra maneira. Então, cada um vai narrar aquela visão dos fatos de uma forma. 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. É muito forte, né? Quer dizer, essa fé que ela teve foi tão forte que está nos evangelhos como testemunho do que nós precisamos ter para manifestar essa mesma fé na palavra, na promessa de Deus. 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Quer dizer, eles não criam, por isso que eles riam. Há pessoas que, quando elas consideram mais o seu problema, elas também se riem quando dizem: olha, você vai ser curada. Ah, o médico falou que não tem cura. Quer dizer, ela crê piamente no que o médico falou, mas ela não crê na promessa de cura. No 26, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Por que Jesus não atendeu logo? Né? Não curou logo e falou: agora segue o seu caminho. Primeiro, cada cura, cada milagre, Jesus fez de uma forma, com o intuito de despertar a fé daquelas pessoas. Né? A mulher hemorrágica, o que despertou a fé dela, você pode ver isso em Marcos, quando lemos, ela ouviu falar de Jesus. Então a fé dela foi despertada de uma forma diferente. Foi quando ela ouviu. Você vai ver a mulher, por exemplo, que ela foi atrás de Jesus pela filha dela. E Jesus falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, Jesus fez isso com o intuito de despertar a fé dela. Então, cada pessoa, ele usa um meio para despertar a fé, para que essa pessoa se volte para Jesus. Então, a mesma coisa, ele fez isso com esses cegos para que a fé deles fosse despertada. Imagine a dificuldade que eles tinham para seguir Jesus, mas mesmo assim eles sacrificaram. E aí a pergunta, né? Vocês creem mesmo que eu possa fazer isso? Disseram-lhe: sim, Senhor. Quer dizer, eles mostraram, a fé deles estava despertada, quer dizer, já estavam prontos para receber o milagre. No 29, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha só, olha aqui um segredo, né, para quem quer ficar curado, quem quer alcançar um milagre, quem quer ser abençoado: seja-vos feito segundo a vossa fé. Quer dizer, se eles não tivessem fé naquele momento de ser curado, não seriam. Por isso que Jesus perguntou: crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Então tá bom, seja feito segundo a sua fé. A mesma coisa, eu já fiz isso muitas vezes na reunião. Você crê que Jesus está aqui? Aí a pessoa diz: creio. Então, seja curada agora em nome de Jesus, segundo a sua fé. Na hora,
aquela pessoa fica livre. Então, minha amiga, meu amigo, você tem a palavra de Deus aí? Você tem um problema? Põe a tua mão sobre ela. Você crê que fazendo essa oração agora, a sua oração será respondida? Então faça essa oração crendo, porque a sua resposta já chegou. 30. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Apesar que não tinha como não saber, né? Eles eram cegos e agora estavam vendo. 31. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se-lhe eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então, esse homem tinha um problema sério, né, espiritual, que provocava a mudez. 33. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Sabe, eu penso o seguinte, né? Talvez você nunca deu um testemunho na igreja, fora da igreja, para televisão, enfim, porque não aconteceu nada. Mas quando você é livre da ação do mal, a sua boca se abre, você dá testemunho. Creia nisso, coloque isso dentro de você. Eu vou dar testemunho, a minha vida, ela vai testemunhar o meu Senhor Jesus. 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, eles acusaram que Jesus não fazia isso pelo Espírito Santo, mas os milagres aconteciam porque Jesus estava sendo usado pelo maioral dos demônios. Aí veio o pecado contra o Espírito Santo. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Talvez uma pergunta inteligente seria: por que eles não aceitavam Jesus? Porque Jesus pregava um reino invisível. E eles consideravam, queriam um Jesus que viesse libertá-los do jugo de Roma. Por exemplo, eles eram completamente contra os publicanos, mesmo que fossem judeus trabalhando para Roma. Eles eram contra, porque eles tinham que pagar aquele imposto para Roma. Não era usado na terra deles. Então, era o fim do mundo para eles, né? Roma governar a Judéia, Roma governar toda Jerusalém. Então eles queriam se libertar e eles pensavam que Jesus, o Messias de fato de verdade, viria para estabelecer um trono real e trazer paz para Israel e pronto, acabou. O reino seria neste mundo. Mas Jesus trouxe outro reino, trouxe uma paz interior. E do lado de fora é guerra mesmo. 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Comentário. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. O olhar do nosso Senhor é cheio de bondade e benignidade por aqueles que estão aflitos, perdidos e desesperados. A pessoa cheia do Espírito do Senhor Jesus também tem esse mesmo olhar de compaixão pelos sofridos e desesperançados, pois possui a sua mente. Diante disso, renuncia a si mesma e aos seus sonhos e aos próprios interesses para conduzir os perdidos ao reino de Deus. Por isso, o seu maior desejo, meu maior desejo, é ganhar cada dia mais almas. No 37. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. O comentário à ceifa. O Senhor Jesus usou o exemplo de um campo repleto de grãos a serem colhidos para se referir à grande quantidade de almas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Há bilhões de pessoas no mundo, mas a quantidade de trabalhadores, isto é, de homens e mulheres dispostos a se entregar à grande missão de levar as boas novas da salvação aos perdidos, é pequena. Nada tem mais valor para Deus do que uma alma, e o seu desejo é que todos sejam salvos. Quer dizer, a ceifa, né? As pessoas, havia tanta gente sofrida, hoje também há, mas há tanta gente que não tem essa disposição, né, de abandonar tudo para viver para o Evangelho, né? As pessoas hoje que um dia abandonaram tudo
e pregar o evangelho, hoje elas estão fazendo o caminho inverso. Elas estão abandonando a pregação do evangelho para cuidarem de si mesmas, dizendo: eu vou cuidar da minha salvação, eu vou cuidar da minha vida. Agora eu quero cuidar de mim e da minha esposa. Quer dizer, as coisas estão ao contrário do que Jesus nos ensinou. Cuidado, mantenha o foco, siga em frente, não olhe para os lados. As ovelhas estão como não tem pastor, e é verdade. Assim tem vivido o mundo sem pastor, sem a direção do Senhor Jesus. 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. O comentário: rogai, pois, ao Senhor da ceifa. Podemos observar dois fatos importantíssimos nessa palavra do Senhor Jesus. Primeiro, temos que rogar porque é grande a necessidade de homens e de mulheres que se coloquem à disposição do trabalho de ganhar almas. Segundo, porque é o próprio Deus quem escolhe e separa as pessoas para este serviço. Eu me alegro a ver pessoas que hoje estão se entregando para essa seara, né? Estão entrando. E aí, independente do título que elas têm, seja obreiro, pastor, bispo, enfim, são serviços dentro da igreja, títulos dados para uma organização da igreja, mas o maior título que você pode ter é o título de servo do Senhor Jesus, aquele que está servindo. Você já serve a Ele? Você já tem sido um instrumento na mão dele? Se não, torne-se, entregue-se. Ele precisa de trabalhadores. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.